A graça e a paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Pastor Edivaldo falando aqui. E embora eu esteja viajando nesse momento, eu fiz questão de deixar esse culto aqui gravado para que você seja abençoado, mesmo quando eu estou em viagem, mesmo quando eu estou descansando com a minha família, como foi esse final de semana. Eu separo um tempo do meu dia para falar com Deus. E eu queria compartilhar isso com você, né, no nome de Jesus. Você está assistindo a essa transmissão às 19 horas do domingo, mas eu tive que gravá-la aqui pela manhã, porque nesse horário eu certamente estou na estrada. Portanto, eu peço que você ore por mim aí no nome de Jesus, né? Clame a Deus pela minha vida, pela minha família, e eu creio que o Senhor será conosco. A minha oração é para que a sua semana seja uma semana de bênção, uma semana de milagre, que você experimente um tempo favorável na sua vida, que apesar das lutas e das dificuldades você possa se tornar vitorioso, você possa vencer em todas as áreas da sua vida. E para que isso aconteça, basta que você entregue a sua vida ao Senhor, entregue sua vida a Deus, consagre os seus dias a Ele. Comece bem a sua semana, comece consagrando a Deus tudo que você fizer, os seus dias, toda a obra das suas mãos, consagre ao Senhor. Faça uma oração dizendo assim: Deus, tudo que eu fizer é para o teu louvor e para a tua glória. Tudo que eu fizer é para o Senhor. Nós passamos o dia interagindo com pessoas, servindo a pessoas, sendo servido por pessoas. E uma maneira de glorificar a Deus é exercendo bem aquilo que Ele nos deu para fazer. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, talvez você está aí tomando conta da sua casa, dos seus filhos. Isso vem de Deus e isso deve ser feito com zelo, com alegria, com comprometimento, com dedicação. Isso louva a Deus. Amém? Isso glorifica o nome de Deus. Eu quero ler com você aqui um salmo de Davi, que é o Salmo 34. Salmo 34 é um salmo onde Davi agradece a Deus por um livramento, onde Deus está dando graças aqui por um livramento que foi recebido. Eu vou ler a partir do verso 1, Salmos 34, versículo 1 em diante. Davi escreveu assim: Bendirei o Senhor em toda circunstância. Seu louvor estará sempre em meus lábios. Davi, ele entendeu que ele não devia agradecer a Deus somente quando as coisas fossem favoráveis para ele, somente quando as coisas estivessem bem. Mas ele diz assim: bendirei o Senhor em toda circunstância, nas circunstâncias contrárias, nas circunstâncias difíceis, nos momentos de perseguição. Ele foi muito perseguido. Eu bendirei ao Senhor. Então, é uma lição que nós levamos aqui para a nossa vida. E ele diz: seu louvor estará sempre em meus lábios. O que tem ocupado os seus lábios? A murmuração, a indignação, a revolta, as palavras de ofensa, as palavras de vingança. Davi, ele diz: o seu louvor será o que ocupará os meus lábios. Então, que o louvor a Deus, que a gratidão a Deus seja o que ocupe os seus lábios. Versículo 2: eu me gloriarei no Senhor.
Eu me gloriarei no Senhor. Que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor comigo, e todos a uma voz exaltemos o seu nome. Verso 4 diz assim: busquei o Senhor, e ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Olha que tremendo isso aqui. Ele buscou a Deus e Deus o respondeu. E todos aqueles temores que Davi tinha, todo o medo que ele tinha em relação aos seus inimigos, ao seu futuro, aos seus adversários, a tudo aquilo que ele estava enfrentando, Deus livrou ele desse medo, desse temor. Muitas vezes Deus não vai nos livrar do problema de uma forma imediata, mas Ele vai tirar de nós o medo de enfrentar aquele problema. É algo tremendo assim, né? Que Deus vai falando aqui com a gente, que Deus vai ministrando ao nosso coração. Às vezes nós passamos por situações tão complicadas na nossa vida e nós somos tomados pelo medo, pelo pânico. Só que tem situações que Deus não vai resolver imediatamente. Mas Ele vai te dar força, vai te dar coragem, vai te dar discernimento, vai ampliar a sua visão para que você enfrente da forma correta aquilo que tem afligido você. Você pode ser tocado por Deus de forma que o seu temor, o seu receio seja substituído por uma ousadia, por uma atitude de coragem diante dos seus desafios. Versículo 5 diz assim: contemplai-o e sereis iluminados de felicidade. Contemplem a Deus e vocês resplandecerão de felicidade. Vossos rostos jamais experimentarão a decepção. Ao longo da nossa vida, muitas vezes nós fomos decepcionados pelas pessoas. Você já foi decepcionado por alguém? Você já depositou a sua confiança em alguém que te traiu? Você já criou uma expectativa em uma pessoa e depois essa pessoa frustrou a sua expectativa, te decepcionou de alguma forma? Isso acontece com a gente, não é verdade? Isso acontece muitas vezes conosco. Só que Davi está dizendo aqui que quando nós contemplamos a Deus, quando nós estamos diante de Deus e contemplamos a face dele, nós somos iluminados de felicidade, nós somos tomados pela felicidade. E essa felicidade o mundo não explica, porque ela não está vinculada ao que você conquista, às suas vitórias, às coisas que você consegue vencer. Ela não está ligada ao seu bem-estar, mas é uma felicidade que nasce dentro de você, ministrada pelo Espírito Santo. E aí o seu rosto é iluminado. As pessoas batem o olho no seu rosto e dizem: poxa, tem algo diferente nele, tem algo diferente nela. É porque nós um dia contemplamos a face de Deus. Aleluia. E aí o salmista Davi diz que nós jamais experimentaremos a decepção. No Senhor nós não seremos decepcionados. O mundo pode ter frustrado você, as suas expectativas podem ter ficado muito aquém daquilo que você esperava. Pessoas que você admirava, talvez hoje estão tendo um comportamento que te decepciona. A sua própria família pode ter abandonado você, te decepcionado. Mas no Senhor, nós jamais experimentaremos a decepção. Versículo 6 diz assim: clamou
este pobre homem, Davi falando de si mesmo, esse pobre homem que sou eu, clamou ao Senhor e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. Davi se reconhecia como um pobre homem e eu creio que é assim também que nós devemos nos ver. Existe uma linguagem presente hoje no meio cristão de que nós somos conquistadores, vencedores, grandiosos em nossos feitos, mas essa linguagem muitas vezes ela não está identificada na palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo se refere a si mesmo, ele diz que ele é o mais miserável dentre os homens, o pior dos pecadores. Davi aqui está dizendo que é um pobre homem. Então nós temos que olhar para nós mesmos, reconhecer a nossa fragilidade, a fragilidade física que nós temos. Nós somos pó e vamos partir dessa terra um dia. Por mais famoso que você fique, por mais coisas que você conquiste nessa vida, nós somos pó. Nós somos frágeis, pobres homens. Achamos que temos muito, que estamos no auge da vida, no auge da tecnologia, temos a melhor casa, o melhor carro. Pobres homens que somos. E quando clamamos a Deus, esses pobres homens que somos nós, o Senhor nos atende e nos liberta das nossas tribulações. O verso 7, talvez você conheça, talvez você se lembre. Olha o que diz. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os liberta. Tremenda essa palavra, né? Certamente você já ouviu aí em algum momento, na igreja, na célula, na sua leitura bíblica, no seu devocional. O que a palavra está dizendo aqui é que ao nosso redor estão os anjos de Deus. A palavra de Deus diz que Satanás anda ao derredor, procurando quem possa tragar. Satanás ele anda num raio maior à nossa volta, procurando alguma fraqueza, alguma legalidade, alguma brecha na nossa vida, armando coisas para nos derrubar, para nos ferir, para nos afastar da comunhão com Deus, muitas vezes usando pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizades, do nosso trabalho, em algum lugar da nossa família. Então Satanás ele anda ao derredor, num círculo, numa circunferência maior, numa extensão maior. Mas o anjo do Senhor, ele está acampado ao nosso redor, ele está mais próximo de nós. Ele está à nossa volta, nos livrando, nos protegendo e nos guardando. Muitas vezes, quando o inimigo prepara uma armadilha contra nós, quando o inimigo prepara algo para nos ferir, para nos derrubar, o anjo do Senhor, amando de Deus, ele já identifica isso e no mundo espiritual, essa arma que foi feita contra nós, esse mal que intentava contra a nossa vida, ele é desfeito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. O anjo de Deus não está ao redor de qualquer um, ele está ao redor daqueles que o temem e os livra e os liberta. Então, seja uma pessoa temente a Deus. O que é isso, pastor? Alguém que respeita a palavra de Deus, que considera os preceitos de Deus,
que dá ouvidos à voz do Senhor, que ouve a voz de Deus, aprende aquilo que Deus está ministrando e coloca em prática na sua vida. Então, esses são aqueles que temem a Deus. Temei ao Senhor. Versículo 8. Provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Faça um teste, é o que o salmista está dizendo aqui. Façam um teste e comprovem como Deus é bom. Deixa eu falar aqui para você que talvez nunca teve a oportunidade de se entregar totalmente a Deus, de consagrar a sua vida totalmente a Ele. Você ouviu a palavra de Deus desde pequeno, lá, que era ministrada pela sua mãe, pela sua avó. Seus pais te levaram para a igreja, mas você nunca levou isso muito a sério. E hoje você está passando por um tempo difícil na sua vida, por um tempo de adversidades, e você tem tentado resolver as coisas sozinho, sozinha, com as suas próprias forças. Você tem buscado muitas vezes uma direção que você não sabe exatamente qual é, porque você busca respostas dentro de você mesmo. A palavra que eu quero deixar especificamente para você é que experimente abrir a porta do seu coração e deixar Jesus entrar nela. Prove e veja como Deus é bom. Experimente isso. Talvez você nunca tenha experimentado isso. Hoje mesmo, aí onde você está, se essa mensagem chegou até você, você pode apenas fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e falar com Deus. Palavras simples, não são palavras difíceis, não são palavras cheias de expressões difíceis, diferentes. Não, fala com Deus na sua simplicidade. Fala com Ele: Senhor, eu nunca fiz um compromisso sério com o Senhor de andar nos Teus caminhos, de fazer a Tua vontade, de abrir o meu coração, de deixar Jesus entrar na minha vida. Mas eu queria provar e ver como o Senhor é bom. Pedir ao Senhor que tome conta da minha vida, tome conta da minha família, tome conta do meu relacionamento. Tem pessoas, irmãos, que estão a ponto de tirar a sua própria vida porque não suportam mais a pressão que o mundo tem exercido sobre elas. Prove e veja como o Senhor é bom. Prove, experimente e veja como o Senhor é bom. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus preencher esse vazio que está dentro da sua alma. O seu espírito clama aí, ele está clamando, é por Deus. Você pode beber da fonte que você quiser deste mundo, mas a água viva que sacia a sede da nossa alma só é encontrada no Senhor. Salmos 34, verso 8. Guarde essa palavra. Provai e vede como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se abriga. Talvez você tenha tentado encontrar abrigo em vários lugares, em vários ambientes diferentes, consumindo coisas, consumindo substâncias que te proporcionam um prazer momentâneo, que te dão um alívio ali naquele momento, mas que depois trazem a angústia, a frustração, a melancolia, a ressaca. Uma ressaca não só física, mas moral, espiritual, porque você se sente culpado, culpada. Você tem sido talvez uma marionete nas mãos do inimigo. Satanás tem jogado você para lá e para cá, na mão
de vários homens, na mão de várias mulheres. Veja o que a palavra está dizendo aqui. Experimente e veja como Deus é bom, como o Senhor é bom, como é feliz o homem, e aqui o homem vale para o homem e para a mulher, como é feliz aquele que em Deus encontra abrigo, como é feliz aquele que no Senhor encontrou refúgio, encontrou abrigo. Aleluia. Versículo 9. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Nada vai faltar para aqueles que temem a Deus. Isso é o que está dizendo a palavra, e eu creio na palavra de Deus. Nada irá faltar para aqueles que temem a Deus. Você pode até passar por dias difíceis, por alguns momentos difíceis, mas você não vai ficar desamparado. Deus não vai deixar você abandonado no meio desse deserto, no meio desse caos que está a sua vida. Tema ao Senhor, aqueles que são santos, aqueles que foram santificados em Jesus, pois nada falta aos que o temem. Deus não permitirá que nada falte na sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Versículo 10. Os leões podem sofrer de fome, mas para os que buscam o Senhor nada lhes faltará. Filhos, vinde e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Eu estou falando aqui de temer a Deus, né? O temor do Senhor que a Bíblia menciona é a reverência à palavra, é uma vida de santidade, é uma vida de obediência. Isso é temor do Senhor. E isso não é recebido como num passe de mágica. Isso é aprendido, isso é ensinado. Por isso que a gente tem essa preocupação de todos os dias ministrar a palavra de Deus aqui, postar mensagens aqui. Tem mensagens às 6 da manhã, ao meio-dia, às 8 da noite. Nós postamos mensagens aqui a semana toda no nosso canal, porque o temor de Deus, ele é ensinado, ele é transmitido com ensinamentos. Não é um passe de mágica, não é assim, eu vou entrar aqui no meu quarto, fazer um tempo aqui de meditação, né? Ficar num estado zen aqui e vou sair daqui uma pessoa temente a Deus. Não, é uma atitude prática, diária, de oração, de leitura bíblica, de jejum. Talvez será necessário um jejum para que você quebre a sua carne, para que você tenha domínio sobre os seus desejos, sobre os seus anseios. Então, o temor do Senhor, ele é aprendido por nós. Ele é ensinado pelo Espírito Santo, que usa pessoas, que pode usar a minha vida, a sua vida, pode usar essa mensagem, tem várias mensagens de outros pastores, que ensina a você o temor do Senhor. Versículo 12. Eu estou lendo Salmos 34. Quem de vós quer ter prazer na vida e deseja longos dias para viver em felicidade? Acho que todo mundo, né? Quem quer ter prazer na vida e viver muito? Eu quero, Você também quer? Acho que todos nós queremos. E aí o salmista fala, o que devemos fazer então para conquistar isso? Verso 13. Guarda tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Cuidado com a sua língua, é o que o salmista está dizendo aqui agora. Você quer viver muito e quer viver bem? Vigie na sua língua. E que os teus lábios não falem falsamente, que os teus lábios não profiram mentiras. Em nome de Jesus, verso 14. Aparta-te do mal e pratica o bem, busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Se afaste do mal. Tem pessoas que não praticam o mal, mas ficam rondando o mal. Já viu? Ele não é aquela pessoa que faz maldade, mas ele fica assim, na companhia de quem faz maldade. Ele está sempre perto da confusão. Aonde tem um negócio ruim, ele está lá rondando.
aparta-te do mal e pratica o bem. Sai fora do mal, esquece o mal, deixa o mal para lá. Tem gente que não pratica o mal, mas gosta de ver o mal, gosta de ver a desgraça das pessoas. Por isso que notícia ruim dá tanto ibope, né? Uma notícia ruim que é postada na internet, ela tem muitas visualizações, porque as pessoas são atraídas pelo mal. Elas gostam de ver a desgraça dos outros, a falência dos outros. Você já viu como que quando uma pessoa famosa cai em algum tipo de pecado, como que isso dá uma repercussão grandiosa? Aparta-te do mal, pratica o bem, vai atrás do bem, vai atrás de coisas boas, vai fazer algo de bom, de positivo. Busca a paz e empenha-te por conquistá-la. Olha só, quantos ensinamentos aqui em Salmos 34. Busca a paz. Todos nós queremos ter paz na nossa vida. Todos nós estamos em busca de paz. Isso é uma coisa que todos nós buscamos. Ninguém gosta de estar em guerra, queremos estar em paz. Mas temos que buscar por essa paz. Temos que ir atrás dessa paz. Esse final de semana eu vim atrás de paz. Aqui, ó. De sossego, né? E isso aqui tem sido maravilhoso para mim. Esse tempo de isolamento aqui, né? Eu estou num lugar aqui bem afastado, no meio da natureza, no meio dos pássaros. E isso traz paz ao meu espírito. Mas talvez o que vai te dar paz é outra coisa que você vai identificar através de Deus, através do Espírito Santo. Por exemplo, se você tem ficado muito na rede social e você só vai atrás daquelas polêmicas, daquelas notícias de polêmica na rede social, de teoria da conspiração, e você percebe que a sua mente de noite ela não consegue dormir, de tão atribulada que ela está. Você mesmo está alimentando a guerra dentro de você. E aí o salmista vem e fala, busca a paz. Salmos 34, verso 14. Busca a paz e empenhe-se, ou seja, dedique-se, se esforce para conquistá-la. Às vezes, a paz que nós estamos buscando, ela vai exigir de nós um esforço. Ela vai exigir que a gente abra mão de algumas coisas, que a gente pare de andar com algumas pessoas, que a gente pare de assistir algumas coisas. Se esforce para conquistar essa paz. Por isso que é importante a gente conversar com alguém. Quando nós conversamos com alguém, a pessoa, ela te dá uma visão que talvez você não estava vendo. Talvez isso que eu estou falando aqui agora, para muitas pessoas já deu um clique assim, ó, e caiu a ficha. E ele entendeu, virou a chave, né, que eles falam. Virou uma chavinha aí dentro de você e você percebeu, é isso que eu estou precisando. É me afastar daquele lugar, é me afastar da comunhão com aquela pessoa, porque tem pessoas que são tóxicas, irmãos. Não é que você tem que odiar pessoas, mas você tem que perceber até que ponto algumas pessoas te influenciam de uma forma negativa. Tem pessoas que você conversa com elas, você sai com uma carga assim pesada dali. Então, esteja atento a isso, busque a paz e se empenhe para conquistá-la. Versículo 15, nós já estamos caminhando para o final aqui, para a gente poder orar. Salmos 34, verso 15. Os olhos do Senhor contemplam os justos. Deus contempla a nossa vida. Deus nos vê. Quando nós passamos por todas as coisas aqui, todas as nossas lutas diárias, as nossas batalhas, Deus está nos vendo, Deus nos vê. E seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Deus nos vê e os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Então nós precisamos orar, precisamos clamar. Você está passando por um momento de dificuldade? Você já orou?
Talvez você já sofreu tudo que tinha para sofrer aí consigo mesmo, já chorou, já esperneou, mas você não orou ainda. Eu tenho falado durante toda a semana sobre oração, eu faço a oração da tarde, a oração da noite, de manhã tem 1 minuto com Deus, porque eu creio no poder da oração. A oração de um justo é poderosa e você tem esse poder nos seus lábios. Então, ore a Deus. Versículo 16. A face do Senhor está contra os que praticam o mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Suplicam os justos e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Quando os justos suplicam, Deus ouve. Novamente ele falando aqui. E ele não só ouve, mas ele os liberta das suas aflições. O seu problema não é maior do que o seu Deus. Frase de efeito, eu sei, frase que já foi falada em muitas pregações, mas é uma verdade. Os problemas que você está enfrentando não são maiores do que o seu Deus. Deus é poderoso para te livrar. Amém? Deus nos ouve e nos liberta das nossas aflições. Versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Aqui é uma outra coisa que nós aprendemos. Deus, a palavra do Senhor diz que Deus concede graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Os humilhados, aquele que se humilha na presença de Deus, no tempo do Senhor serão exaltados. Os humilhados serão exaltados. Então, Deus está perto daqueles cujo coração está quebrantado. Ele salva os de espírito abatido. O que é um coração quebrantado? É um coração que está sujeito a Deus, submisso a Deus, que se submete ao governo de Deus, à palavra de Deus. É um coração que está disposto a ser ensinado, a ser transformado. Não adianta chegar até Deus com o coração duro, com o coração de pedra. Se Deus quer transformar a sua vida, ou se Ele quer transformar as circunstâncias ao seu redor, talvez Ele comece transformando você. Chegue até Deus com o coração quebrantado. Verso 19. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor o liberta. Eu e você estamos sujeitos a passar por adversidades, mas Deus nos liberta de todas elas. O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado. Eu sei que aqui já faz talvez uma referência a Jesus na cruz, né, que apesar de todo o sofrimento, não teve nenhum dos seus ossos quebrados. Mas nós também podemos nos apropriar de uma promessa de que Deus preserva todo o nosso ser. Deus pode preservar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Os ímpios serão destruídos por sua própria maldade, os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. Amém? Eu quero nesse momento orar por você, eu quero orar com você. Eu quero pedir que, diante dessa palavra, você receba essa promessa, tome posse de tudo aquilo que Deus falou aqui e vamos clamar juntos ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos pedir a Ele graça e misericórdia. Pai amado e querido, eu quero colocar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de mesmo nesse lugar aqui,
mesmo distante, né, da minha casa, da estrutura tecnológica que eu tenho na minha casa, eu ter a oportunidade de gravar esse culto aqui, ser abençoado e ter a oportunidade de abençoar tantas vidas que irão assistir essa mensagem. Ó Deus, nós cremos que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. Que o Senhor coloque os teus anjos na nossa casa, na nossa vida, nos livrando de todo mal. Queremos experimentar como o Senhor é bom. Queremos provar isso, queremos poder ter esse testemunho de vitória na nossa vida, de que um dia entregamos a nossa vida a Ti e experimentamos a Tua bondade. Cremos que o Senhor não permite que nada falte para aqueles que Te servem. Portanto, eu Te peço que supra as necessidades desse irmão aí, dessa irmã, durante essa semana que se inicia. Leve até eles o alimento, leve o dinheiro que é preciso, Senhor, para pagar aquele boleto. Dê a eles o necessário para sobreviverem, para viverem bem, para comer, para terem as 4 refeições diárias, para que essas crianças tenham fruta, tenham leite, tenham iogurte na sua casa, tenham tudo o que for preciso. Deus, que não falte paz na vida desse homem e dessa mulher. Eu sei que nós teremos neste mundo dificuldades, adversidades, mas queremos ter paz no nosso coração, uma paz que só o Senhor pode nos proporcionar. Nos ensina o Teu temor, nos ensina todos os dias, Senhor, a sermos tementes a Deus. Usa esse canal de comunicação aqui que o Senhor deu a mim e a minha família, o Minuto com Deus. Usa isso da maneira como o Senhor quiser para propagar a Tua palavra aos 4 cantos da terra, ensinando as pessoas a Te servir, a Te temer, a andar em obediência. Deus, que nós possamos vigiar na nossa língua. Queremos guardar a nossa língua do mal e da falsidade. Nos ajude nisso. Não queremos emprestar a nossa língua para proclamar aquilo que não agrada ao Senhor. Em nome de Jesus, nos livre das nossas aflições. Esse salmo que eu li é um salmo de livramento. Deus, se essa pessoa que está ouvindo essa mensagem está passando por algum momento de dificuldade, dê a ele, dê a ela o livramento necessário. Não deixe que essa família seja destruída, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso coração se quebranta diante da Tua presença. Nós nos rendemos ao Teu senhorio sobre a nossa vida. Declaramos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. Obrigado pela vida de Jesus Cristo, que o Senhor permitiu que viesse à terra e que morresse por nossa causa. Nós Te agradecemos, Senhor. Resgata a vida daquele que está afastado dos Teus caminhos. Traga ele de volta para a Tua presença, porque sabemos que na Tua presença nós encontraremos refúgio, encontraremos abrigo, seremos recebidos, acolhidos e feitos filhos do Senhor. É por isso que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, um excelente resto de domingo para você, uma excelente semana, uma semana abençoada, que todos os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que você tem no seu coração para se realizar, possam se concretizar segundo a vontade de Deus. Entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele tudo que você tem. Consagre ao Senhor os seus planos, a sua família, toda a obra das suas mãos. E que essa seja uma semana de vitória, de bênção para todos, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, até a nossa próxima transmissão. Eu espero por você durante a semana aí nas nossas transmissões. Que Deus te abençoe.